Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, apenas como introdução, mas nós vamos ler outras partes. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Quem achou a palavra do Senhor, diga amém. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem a palavra da verdade. Vamos orar? Senhor, neste momento, meu Deus, eu te agradeço por esse espaço de estudo, meu Deus, que o Senhor nos proporcionou. É um presente, é um privilégio para nós. Perdoa, Senhor, as minhas falhas, os meus pecados. Senhor, qualquer vestígio de soberba, qualquer vestígio de orgulho, qualquer vestígio de prepotência, que o Senhor perdoe agora. Meu Deus, e que o Senhor nesse momento envie do seu Espírito Santo, sem o qual nós não conseguimos entender, nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos interpretar, nós não somos capazes de manejar bem a palavra, se o seu Espírito Santo não estiver conosco. Por isso, meu Deus, eu peço que a porção do seu Espírito Santo seja derramada no coração e na mente de cada irmão que está aqui nessa noite, que ele saia daqui transformado, que durante, meu Deus, a apresentação deste estudo, que não seja, meu Deus, um estudo apenas para conhecimento intelectual, mas que seja, meu Deus, para crescimento espiritual, para amadurecimento, para alegria, para louvor do seu nome, Senhor, porque nós queremos ser obreiros aprovados diante do Senhor, nós queremos saber manejar bem a palavra do Senhor, não só quando nós estivermos nos púlpitos, mas também quando nós formos chamados a aconselhar, quando nós formos chamados a evangelizar, que o seu Espírito Santo conduza as nossas palavras, tome conta dos nossos lábios, para que o seu nome seja glorificado. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor? É possível apagar aqui? Para os irmãos enxergar. Muito obrigada. Dá para enxergar bem? Eu vou ficar no cantinho aqui para não atrapalhar a visão de ninguém, tá bom? Hoje nós vamos falar então de o que é hermenêutica e o que é homilética. Para a gente se familiarizar um pouco com o tema, repete: hermenêutica, homilética. Quando a gente fala, fica mais familiar. Pode passar. A gente vai começar falando da hermenêutica. Para ambas, eu utilizei a Bíblia de Estudo Reformada como base. Eu também visitei o site Voltemos ao Evangelho e também o site Ministério Fiel. Quem tiver curiosidade, são sites muito confiáveis. Eu utilizei, não coloquei os nomes dos livros, mas eu utilizei livros da editora Fiel, da editora Cultura Cristã e da editora CPAD. E os recursos que eu utilizei também foi internet e inteligência artificial, tá bom? Próximo. Vamos lá então. O que é hermenêutica? Hermenêutica é saber interpretar as Escrituras. Então, primeiro eu leio, compreendo e depois eu interpreto. Significa então que eu vou extrair do texto que eu li princípios, métodos, propósitos daquele texto que eu estou lendo. Interpretar nesse momento aí faz com que a gente volte um pouquinho lá nas nossas aulas de português, como interpretar um texto, como interpretar uma fala, né? Então essa palavra grande é como interpretar. Então, hermenêutica é como eu interpreto o texto. Ficou claro? De maneira bem resumida. Próximo. Então, olha só. Quando eu interpreto,
um áudio e eu consigo interpretar pelas minhas condições se esse áudio foi um áudio carinhoso, um áudio agressivo, certo? Interpretar isso é quando você pega algo e traz o sentido desse algo. Então, pode ser uma mensagem, eu li um texto, eu ouvi uma fala, eu vi uma imagem. Então, quando a gente olha uma foto, a gente consegue interpretar se a pessoa está feliz, se a pessoa está raivosa, se a pessoa está preocupada. Uma foto pode dizer muito. Eu vejo uma situação, eu interpreto essa situação. Então, por exemplo, eu volto de um lugar e a pessoa pergunta para mim, como estava lá? Olha, pelo que eu vi, a situação não estava muito boa, as pessoas estavam nervosas, descontroladas. É uma interpretação do ambiente. E também um comportamento. Olha, como que foi o estudo hoje? A Carol estava um pouco nervosa, um pouco ansiosa. Eu interpretei assim, entende? Então, interpretar é quando você tira o sentido do texto, da imagem, da mensagem, e você vai além do que está implícito. Então, por exemplo, a Jennifer parecia feliz, mas eu sei, ela estava triste. Eu interpretei além. Quando a gente fala de texto, é interpretar as entrelinhas, o que está por trás daquele texto, né? Então, por isso, saber interpretar é algo vital para a contribuição do conhecimento, tanto na igreja como em todos os aspectos da nossa vida. Se nós não soubermos interpretar uma situação, nós vamos repassar essa situação de uma forma errônea. Então, considerando o aspecto espiritual, é muito mais importante ainda, porque primeiro nós vamos ler, nós precisamos compreender para nós, interpretar e depois ensinar. Então, é algo assim que é um processo. E existem várias interpretações no sentido de entender o gênero do texto. Então, nós vamos ver a Bíblia. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós vamos nos deparar que a Bíblia vai ter textos literais, textos que são metafóricos, nós vamos entrar nisso, metáfora, e textos com hipérbole. Eu vou explicar os três para nós sairmos aqui sem dúvidas, tá bom? Tudo bem até aqui? Então tá bom. Próximo. Então olha só, se eu tenho que interpretar um texto, o que é um texto? Ele contém o quê? Palavras, frases, estrutura. E ele pode ser poesia, ele pode ser uma oração, ele pode ser um provérbio. Então, no texto está contido a mensagem central que o autor deseja comunicar. Ali naquele texto, o autor declarou o que ele quer comunicar. E cabe ao leitor encontrar o sentido, encontrar a interpretação, encontrar o significado. Só que a interpretação, ela vem depois da minha opinião pessoal. Então, primeiro eu vou interpretar o que o texto diz, e depois eu vou dizer a minha opinião. Mas eu serei sempre fiel ao texto. Tá certo? Olha só que isso é uma prática antiga. Em Neemias 8:8, estava escrito assim: leram o livro da lei de Deus, explicando o seu sentido, de maneira que o povo entendesse o que estava sendo lido. Neemias 8:8. Então o texto, olha o que foi falado aqui. A palavra de Deus nos ensina como estudar a palavra de Deus. Então ela está dizendo assim, que o texto precisa ser lido, depois explicado, para que quem ouve encontre um sentido. Então, por isso que Tiago vai falar que quem está nessa posição aqui, de primeiro compreender, interpretar e ensinar, será mais cobrado. Será muito mais cobrado. Então, se quem explica o sentido do texto sobrepõe o texto com a sua opinião pessoal, a igreja não vai crescer em conhecimento. A igreja vai crescer em cima do raso, sobre a opinião pessoal daquele que está falando. Ela não vai
ter curiosidades, porque aquele que está trazendo o texto também não buscou curiosidades. Ele interpretou, ele excluiu o contexto, ignorou e está falando o que ele acha, a opinião dele. E isso não traz crescimento para a igreja. Certo, irmãos? Então, Neemias nos diz: leia o livro, explique o sentido, de maneira que o povo entenda. Todos precisam entender. Próximo. Então, se texto contém palavras, estrutura, gênero, então o versículo é um texto. Não importa o tamanho. Jesus chorou. É um texto. Certo? E ele pode, agora nós vamos entrar nas explicações. Então ele pode ser literal. O que é literal? É aquilo e pronto. Não precisa ter outras interpretações. Um exemplo disso: não adulterarás. Precisa alguma explicação aqui? É literal, não é metafórico. É justamente, o texto está falando o que ele quer dizer. É o que você está lendo mesmo. Não roubarás. E assim por diante. Quando a gente se depara com um texto metafórico, o que é metáfora? A gente usa uma imagem para representar uma verdade, sem que ela seja literal. Eu não vou exagerar, mas eu vou comparar. Então, por exemplo, eu estava com fome como um leão. Eu sou um leão? Não, mas eu quero mostrar para você o quanto eu estava com fome. Na Bíblia, Deus é meu rochedo. Deus é pedra? Não, mas o autor está falando assim: Deus, ele é tão seguro, ele é tão firme, que é como um rochedo. Então a Bíblia vai me dizer metáforas. E eu tenho que entender o que é metáfora por causa disso. Aí a Bíblia vai falar de hipérbole. O que é hipérbole? É quando eu exagero intencionalmente para mostrar a intensidade da coisa. Por exemplo, chorei rios de lágrima. Eu choro rios? Não, mas eu quero dizer, eu chorei tanto, que é para você saber a intensidade. E a Bíblia vai trazer várias expressões assim. Então, se a gente for entrar nesse versículo aqui com uma visão literal, vai dar certo? Não vai. Se eu for ler este versículo usando hipérbole aqui, também não vai. Eu preciso entender uma coisa: o que é real e o que é uma comparação, o que é um aumentativo, um exagero. Tudo bem? Amém. Próximo. Então eu trouxe um quadrinho aqui, só para a gente pensar. Em Êxodo 20, 13, está escrito: não matarás. Qual que é o gênero? Literal. É um mandamento direto e objetivo. João 11 vai falar o quê? Lázaro morreu. O autor não está falando que ele está dormindo. Ele morreu. Morreu é para quem está lendo falar: morreu. Declaração fato, sem figura de linguagem. O Senhor é o meu rochedo, que a gente viu. Metáfora, porque Deus é proteção e segurança, mas ele não é uma pedra física, real. João 10, 7, Jesus vai falar o quê? Eu sou a porta. Ele é uma porta física? Não, mas ele está falando assim: através de mim você tem salvação. Isso é uma metáfora. Quando ele fala assim: eu sou a água viva, eu sou o pão da vida. Certo? Mais uma metáfora aqui. Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra é uma lâmpada? Nitidamente real? Não. Mas o salmista está falando: a lâmpada ilumina onde está escuro. Então, a palavra é a minha lâmpada, porque ela me guia. Certo? Hipérbole. Um aumentativo aqui. Olha só. Jesus, falando no Sermão do Monte: se o seu olho te escandaliza, arranca. É para você arrancar o olho?
Mas o que Jesus está falando? Enfatizar o quanto você tem que combater o pecado. Se for preciso, ele está falando, arranca. Mas o que eu posso dizer de arrancar aqui? Os maus hábitos, né? Os maus costumes. Conta-se uma história de uma irmã que estava à beira da cegueira, porque ela levou esse versículo ao pé da letra. Então ela lavava os olhos dela com água sanitária, como se fosse uma penitência. Esse é o perigo de nós não entendermos a interpretação. Outra hipérbole, João. O que o João fala? Se fosse escrever tudo que o Senhor fez, nem todos os livros do mundo dariam conta. Mas é um exagero que ele usou. Ele quis dizer assim, de tanta grandeza da obra de Deus. Não quer dizer, nossa, uma biblioteca inteira. Não. Foram tantos que os livros não dariam conta. Ficou claro que é literal, metáfora e hipérbole? Sim? Está todo mundo inteligente, hein? Então, olha só. Interpretação, que a gente aprendeu agora aqui, ela não pode ser relativa, então. Então, assim, muita gente fala assim, a Bíblia, ela tem várias interpretações. Depende do olho que lê. Isso é verdade? Não pode ser. Não pode ser verdade. Existe a fé básica, onde possui apenas uma interpretação, porque está claro como água. A gente vai ver quais são essas coisas. E existem os versículos que são divergentes, polêmicos, que a Bíblia não deixa claro se é para a direita ou para a esquerda. Mas só que esses versículos divergentes, nós vamos ver que eles não são pontos que implicam na salvação do homem. São pontos secundários. Não vai te colocar no céu e também não vai te tirar do céu. Entende? O importante é que tudo isso aqui, fé básica, esteja bem claro no nosso coração. E os pontos divergentes que não estão claros, nós vamos descobrir no último dia. Serão revelados nos últimos dias. Certo? Aí você vai poder falar assim, tá vendo? Eu tinha razão, tá vendo? A Santa Ceia tinha que ser assim. Tá vendo? O batismo de criança não é permitido. Tá vendo, bobão? Você batizou à toa. Entende? Então, a gente tem que se achegar na Bíblia com essas duas interpretações aqui. Esta aqui, só tem uma. Esta aqui é onde a gente vê as discussões. Discussões boas, né? Sentar ali, e aí, a gente vai se conhecer no céu? Eu acho que sim. Não. Você não vai ter pudim no céu? Será que... Enfim, secundárias. Você é pós-milenista, pré... Não vai mudar nada se você for pré ou pós. O importante é você estar lá. Seu nome está no livro da vida. Lá naquele último dia você vai falar, tá vendo? Eu falei que a gente ia ver o anticristo? Ou, tá vendo? A gente foi arrebatado antes. E aí? Tirou você do céu? Colocou você no céu? Não, por isso que são chamados secundários. Não são dignos de briga. Não podem ser dignos de briga. Certo? Amém. Vamos lá. Texto que é consenso em todas as igrejas sérias. Vamos lá. 1 Timóteo 2,5 vai falar o quê? Que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Essa é uma doutrina básica, essencial. Não tem discordância, não tem discussão. Ninguém vai falar sobre isso. Todo teólogo vai concordar aqui. Teólogo sério. Tá bom? Jesus vai falar lá, através de Mateus, que amar a Deus e ao próximo resume tudo. Também não tem discussão. É uma fé universal. A base ética do cristianismo é o amor. Tá bom? Morte e ressurreição de Cristo. Paulo vai falar lá que Cristo morreu pelos pecados e ressuscitou
corporealmente. Ah, mas tem uma igreja? Não é igreja, é seita. Quem coloca em discussão esses pontos aqui, não é igreja, é seita. Porque, especialmente esse aqui, é o núcleo do evangelho. É a base do nosso evangelismo. Certo? Total. Pecado universal. Romanos vai falar, todos pecaram. Não tem um santo. E carecem da glória de Deus. Isso aqui é base da salvação. Primeiro você precisa reconhecer isso para você ser salvo. Se eu não reconheço que eu sou pecadora, por que eu preciso de um salvador? Não é verdade? Então, são só essas? Não, tem muitas outras, mas aí nós tomaríamos muito tempo. São alguns exemplos de textos que não tem outra interpretação. É essa e acabou. Certo? Próximo. Peguei alguns exemplos de textos que colocam aí pastores para discutir de forma boa, muitas vezes. Por exemplo, a ceia do Senhor. O católico, ele vai acreditar, em algumas igrejas luteranas, que aquele suco e aquele pão, depois da oração, ele vira real. Ele está comendo literalmente a carne do Senhor e bebendo literalmente o sangue do Senhor. Aí a nossa igreja, né? Presbiterianos, reformados, assembleianos, vamos falar, não é não. É algo simbólico, espiritual. Então, há divergência, mas não tira do céu nem coloca no céu. O importante é participar da Santa Ceia. Certo? Batismo. Essas duas passagens, a católica vai dizer assim: o batismo infantil é permitido, deve ser. Aqui vai falar, não, só quando a pessoa tiver consciência do seu erro. Então, debate sobre quem deve ser batizado, que horas, quando. Tira do céu, coloca no céu? Não. Predestinação. Ah, eu acredito que é uma eleição soberana. Não. Se, ela é condicionada. Se. Mas todas elas afirmam a graça. Aqui, afirma a graça, só que a participação, aqui, afirma a graça com a participação humana. Tá? Dons espirituais. Uns vão dizer, os dons permanecem. Outros vão falar, aqui eu coloquei nessa coluna porque alguns presbiterianos e reformados vão dizer que não. Os dons cessaram nos apóstolos. O que pode acontecer para quem crê assim? Uma pessoa triste. Uma pessoa triste. Porque é maravilhoso receber os dons de Deus. É maravilhoso ver a cura de Deus. Mas vai tirar essa pessoa do céu? Não, ele só vai viver nessa terra muito triste. Porque enquanto esses aqui estão orando, Senhor, cure, o Senhor cura. Liberte, o Senhor liberta. Ele vê o dom sendo colocado em prática, ele vai crescendo em fé. Aqui vai viver uma vida monótona. Se Deus quiser, ele faz. Se Deus não quiser, não faz. Né? Eu acredito que ninguém mais fala em línguas, ninguém mais tem profecia, ninguém mais tem revelação. Então é uma vida meio minguada. Vai tirar do céu? Não. Mas também não vai. Assim também que quem tem dom não tem salvação automaticamente. Não é uma passagem livre para o céu. Tudo bem? Tem muitos outros textos que divergem, tá? Mas a gente ia tomar muito tempo. Próximo. Então, olha só. Como descobrir se eu estou interpretando, então, a Bíblia corretamente ou eu estou colocando a minha opinião pessoal na hora de ensinar? Então, eu tenho que fazer algumas perguntas para saber se eu estou interpretando do jeito que o texto manda ou eu estou colocando a minha opinião. Então, olha só. O que eu penso, o que eu estou ensinando, o texto que eu li,
diz claramente o que eu estou ensinando? Ele é o argumento forte? O contexto, o que é o contexto? Um pouco antes, um pouco depois, o contexto sustenta o que eu estou afirmando aqui? Eu estou indo além do que o texto fala? Lembra que foi falado aqui na terça-feira passada sobre a suposta mãe do filho pródigo? Estou indo muito além. O texto não fala. Eu estou julgando o caráter, a intenção do personagem que eu estou lendo, sem base textual? Nós vamos ver alguns exemplos. Vamos lá. Antes de ir para os exemplos, o que envolve então a interpretação? Eu preciso ler considerando o contexto, o que o texto está explicando, para quem ele foi escrito, o que é possível e correto aplicar nos nossos dias, como foi pregado aqui no domingo pelo presbítero José, qual era o público que Pedro estava pregando? Era um público que estava sofrendo o quê? Perseguição. Então você tem que pensar o que aquele público precisava ouvir, por que Pedro estava falando daquela forma com eles, sobre o perigo dos falsos ensinamentos, sobre o perigo dos falsos mestres, e o que aquele ensinamento traz para mim nos dias de hoje. Eu também leio com emoção. Dependendo do dia, nosso emocional pode distorcer o texto. Então, às vezes, eu estou tão emocionada que eu quero tanto um sim de Deus, e eu já leio o texto não permitindo que o texto me leia. E aí eu entendo que é um sim de Deus, mas é emocional, algo que eu quero muito. Então eu não permito que o texto fale comigo, eu falo com o texto. Então aqui eu estou deixando as minhas emoções e os meus desejos sobrepor o contexto. Às vezes eu estou num dia triste, e aí eu abro a Bíblia e está escrito assim: e tu, Jerusalém, será castigada. Pronto, acabou meu dia. Só que eu não li o contexto. Para quem que o Senhor estava falando isso? É para quem estava na idolatria. Você está em idolatria? Não. Então não interpreta o texto assim. Nem tudo é sobre nós, certo? Então nós não devemos permitir que no púlpito a nossa opinião prevaleça, mas a gente tem que ser fiel ao contexto, certo? Próximo. Então olha só, a interpretação, ela vai explicar o texto com fatos. A opinião vai julgar, avaliar o texto sob o meu ponto de vista, o que eu acho. Tanto é verdade que quando o Senhor quer me repreender por alguma coisa, digamos assim, não estou perdoando. E aí a palavra pregada no último domingo, um exemplo, foi sobre perdão. Só que eu não quero ouvir essa palavra. E prevalece o quê? O meu desejo fecha o meu coração e eu não quero ouvir essa palavra. Eu não quero perdoar. Não, mas é a Bíblia que está falando para você perdoar. Não, mas eu não quero. Não é comigo essa palavra. Então olha só, a gente tem que ver as lentes com as quais nós estamos lendo a palavra. Por quê? O homossexual, ele vai ler a Bíblia com as lentes que defendem o quê? O casamento gay. Ele vai procurar brechas e ele vai falar, ó, tá vendo aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, aqui tem uma defesa firme disso e disso, tá? O assassino, ele vai ler a Bíblia com as lentes da vingança. Você viu? Josué recebeu de Deus a ordem de destruir tudo. Então eu também posso. Davi também. E assim vai. O avarento, ele vai ler a Bíblia com as lentes da ambição. Quando Jesus vai falar assim:
que é difícil o rico entrar no reino dos céus. Não, mas não é isso. Não é isso. Ele vai achar uma situação para ele poder ler a Bíblia. Eu não interpreto assim, né? O religioso, ele vai ler a Bíblia com lente de legalismo. Aquilo que foi para Israel, ele vai trazer e vai falar, precisa para agora. Então agora você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então ele vai ler a Bíblia desse jeito. E todos eles estão errados. Com que lente que eu tenho que ler a Bíblia? Com o Espírito Santo. O liberal, ele vai ler a Bíblia e vai falar assim, tempo da graça, tudo é liberado, nada é pecado. Conta-se a história, coloquei aqui para eu não esquecer, de um pastor que ele foi visitar uma irmã que não aparecia há muito tempo na igreja, e ele chegou lá e ele viu na mesa da casa dela, ela estava lá, toda empenhada. Havia uma Bíblia, uma gilete e alguns versículos. Aí ele falou, o que você está fazendo? Ela disse, eu estou recortando, tirando os versículos que eu não concordo. A Bíblia estava toda picotada, porque eu ouvi dizer que nem tudo é para nós. Então eu estou interpretando aqui, estou cortando o que não é para mim e vou ficar com o que é. Então, esse é o erro de não saber interpretar. Próximo. A nossa opinião nunca deve estar assim. Por que existe, muita gente fala, né? Por que existem tantas igrejas? Por causa disso aqui. Opinião pessoal. Não, porque eu senti de Deus de abrir um ministério. Eu senti de Deus que Deus me revelou uma doutrina nova. Aí começa a distorcer a Bíblia. Começa a criar novas placas de igreja que a gente vê por aí. Pode entrar em qualquer uma dessas e perguntar de onde você veio. Você vai ver que vai ser de uma igreja grande. Você vai falar, por que você saiu? A maioria saiu debaixo de briga, de contenda, de maldição, de um monte de coisa. Problema. Cada um desses julga ter recebido de Deus uma interpretação e uma revelação individual. Deus só revelou para ele. Dos 66 livros da Bíblia, dos profetas do passado, Deus escolheu ele, no ano de 2026, para dar uma revelação nova, para ele abrir um ministério. Entendem a gravidade disso? Aí olha só. Situação bíblica, interpretação, opinião pessoal. Vamos ver quando a gente dá opinião pessoal? Vamos lá. Jesus chorou em Lucas 19:41. Fato. Ele chora por causa de Jerusalém. Por que ele chora? Ele demonstra o quê? Compaixão, dor pelo povo. Opinião pessoal. Eu acho que ele foi fraco emocionalmente. O texto está falando isso? O jovem rico se afasta triste. É o que Marcos 10:22 diz. Interpretação fato. A riqueza foi um obstáculo, um muro para ele seguir Jesus. Isso é um fato. Minha interpretação. Eu acho que ele não seguiu porque ele não era sincero. O texto está falando isso? Não. Pedro nega Jesus. O que aconteceu? Pedro negou. Tá claro, não tá? O que é negar? Ele pecou. Pecou por quê? Tinha medo. O texto está falando. Fraqueza. Fraqueza humana. O que eu acho? Pedro foi um covarde. A Bíblia não fala isso. É minha opinião pessoal. Quem já ouviu pregações assim? Pedro foi um covarde. Pedro
Marta e Maria. Marta, Marta, por que te afadigas? Traralá, traralá. O que Jesus está fazendo aqui? Corrigindo as prioridades dela. Ó, Marta, importa que o reino venha primeiro. Quem já ouviu aqui, ó? Marta estava errada, Maria que estava certa. Julgando. Não diz isso a Bíblia. Então aqui eu estou falando a minha opinião, pessoal, o que eu acho. Enquanto eu estou lendo aqui, nossa, Marta errou, pecou e Maria estava certa. Jesus estava apenas corrigindo as prioridades. O que a gente pode trazer? Porque quando a gente olha essa história, por muitas vezes a gente pergunta, mas então, servir está errado? Né? Se você vai nessa interpretação aqui, então quer dizer que servir o próximo está errado? Eu estava me preocupando com as atividades da casa, eu estou errada? Jesus estava falando, só corrige as prioridades. Certo? Então, como que eu devo ler e estudar? Então, a Bíblia não é um código secreto. Né? Não posso me aproximar da Bíblia achando que é uma caixa preta que ninguém nunca conseguiu. Não tem como a gente pensar desse jeito e ler a Bíblia. Né? Também não tem como entender a Bíblia corretamente se eu pegar versículos fragmentados, versículos partes, e desprezar o resto. Não consigo. E o modo como lemos a Bíblia é diferente do modo como a gente lê o quê? Jornal. Quando você está lendo o jornal, a revista, você vai no intuito de aprender alguma coisa? Não, você vai no intuito de ser o quê? Informado. Então você lê aqui, criança correndo pela sala, você está lendo o jornal, está lendo a revista. Aqui, vamos falar dos dias atuais? O aplicativo de notícias, né? Internet, televisão. Você não tá aqui com a sua atenção para aprender, mas ser informado, né? Manual de carro, de eletrodoméstico. Alguém ainda lê manual? Mas quando lê, o que você mais se preocupa? Voltagem, como que limpa, né? Só. O resto você fala assim, eu sei. Aí você vai perceber depois na hora de usar que não sabe, né? A luz acende no painel do carro, você fala, nossa, o que deve ser isso aqui? Né? E vai andando, o manual estava falando exatamente o que era. Aí o carro para, e aí você descobre por que a luz estava acesa. Bula de remédio, alguém lê bula de remédio ainda? A Elisa lê a bula de remédio, olha lá. Onde a gente vai na bula de remédio? Eu, pelo menos, vou nos efeitos colaterais, direto. Como eu tomo o remédio, é problema meu, eu não quero ver a bula, eu quero ver o efeito colateral. E é horrível você ler o efeito colateral, sabe por quê? Você não vai sentir tudo aquilo, mas ao ler, você já começa a ter a náusea, a agulhada, vai morrer, enfim. Livros aleatórios de história. Você vai ler, Napoleão, nananã, Dom Pedro, papapá, quem interpretou não sei o que, quem foi independente da onde. Mas a Bíblia, eu vou ler de forma diferente, porque ela é viva. O que ela é? O que torna a Bíblia viva? É o Espírito Santo. Isso é tão real, que às vezes você leu a Bíblia tantas vezes, passou por aquele versículo tantas vezes, mas um belo dia, aquele versículo, ele veio como uma flecha no seu coração. E você vai falar, como que eu fui atingido por esse versículo que eu conheço desde o ventre da minha mãe? Porque ela é viva. Deus sabe exatamente quando você vai precisar desse estudo. Pode ser que agora você esteja falando, não vou precisar disso. Mas na hora certa, no tempo certo, o Espírito Santo, vai surgir um convite para você pregar. Vai surgir uma oportunidade para você ensinar. Você pode lançar mão do que Deus está nos ensinando hoje, né? Então a Bíblia tem esse privilégio. Pode passar. Se ela fosse uma leitura comum, o eunuco teria entendido o texto de
Isaías 53, não é? Se a Bíblia não precisasse ser meditada, explicada, ensinada, compreendida, interpretada, o eunuco ia entender o texto, né? Então ali, ó. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei eu entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe, pediu para Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Olha, cheio de enigma. O eunuco olhou para Filipe e falou: rogo-te, de quem o profeta está falando? Dele mesmo? É dele? É de Israel que ele está falando? De quem que ele está falando? Filipe, abrindo a boca, começou a explicar a escritura. E Filipe conseguiu pegar esse texto de Isaías 53 e apontar para Jesus. De forma que ficou uma mensagem irresistível. O eunuco queria batizar agora. Importante. Como que foi essa pregação? Expositiva. Como foi falado aí nas outras 2 terças-feiras. Expositiva. Filipe precisava entender o contexto, sim ou não? Sim. Então Filipe falou assim, ó: é de Isaías? Não, é de Jesus. E está falando o que ele sofreu. O profeta já sabia o que ele iria sofrer. Eunuco ficou maravilhado. Filipe não utilizou experiências pessoais para explicar isso. Filipe deixou que o Espírito Santo guiasse a explicação. E por último, Filipe não deu a opinião dele pessoal. Ele respeitou o texto. E o resultado foi salvação. Por quê? Porque a Bíblia não precisa de ajuda. Viu? A pregação não precisa de ajuda. Próximo. Vamos lá. Textos difíceis de interpretar. O que a Bíblia fala pra gente? A Bíblia mesmo nos ensina a interpretar a Bíblia. Como? Eu posso pegar um texto difícil, usar um texto claro para jogar luz no texto difícil. Quem já viu aí, observou na sua Bíblia, o rodapé ou o meio da Bíblia, que tem aquelas letrinhas miudinhas? São os textos paralelos, os textos selecionados que são relacionados àquilo que você está lendo. Um texto vai jogar luz no outro texto, para que você consiga interpretar. Não é lindo isso? Olha só, servo sofredor, que a gente acabou de ver. Isaías 53, o eunuco não entendeu. Porém, se o eunuco estivesse nos dias de hoje, lesse Atos 8:35, esse Atos 8:35 traz luz para Isaías 53. É isso que a Bíblia faz. Ela pega um versículo e traz luz para o outro. O Novo Testamento vai afirmar, vai explicar o Antigo, vai falar: o servo sofredor, quem é? É Jesus. Fé e obras, Tiago, é um texto difícil, mas Romanos vai trazer luz para ele e vai evidenciar que obras não são para salvação, mas a evidência da salvação. Um texto vai explicando o outro. Eclesiastes vai falar sobre o sentido da vida. Aqui nós vamos ver uma depressão terrível. Aqui nós vamos ver todas as coisas que operam. Vai falar: a vaidade presente é iluminada pela esperança futura. Um texto interpretando o outro texto. Segurança da salvação. Hebreus vai lançar uma pergunta difícil, um versículo difícil, mas João 10:28 vai trazer a resposta. A advertência não anula a segurança dos salvos. Então assim, um texto vai... Só que você está percebendo que dá trabalho? Dá trabalho? Né? É mais fácil eu passar por cima daquela palavra que eu não entendo. Como o pastor
pastor Afonso pregou aqui, na terça-feira passada. Eu seleciono os versículos que eu entendo e pulo o que eu não entendo. E não explico também. Não procuro saber, não explico, passo por cima, nunca existiu. Tá certo? Não tá. Próximo. Olha só. Um Novo Testamento ou o Antigo Testamento trazendo luz para o texto difícil. Então aqui são só uns exemplos, né? Depois, se vocês quiserem, eu dou o material. Como a Escritura interpreta a Escritura. Então o Messias, que o salmista fala aqui, né? Ele fala filho de Davi. Aí Jesus vai falar depois, o Messias é o filho de Davi, mas também é Senhor, né? Porque a gente vai lendo no Antigo Testamento, filho de Davi, o filho de Davi, a gente não sabe. Mas aí quando a gente complementa com o Novo, a gente percebe que o filho de Davi é quem? Jesus. Isaías 53 de novo, aqui, Joel vai falar sobre o Pentecostes. Nós vamos entender Joel através de Atos. Isaías 6 vai falar sobre a incredulidade. Nós vamos entender Isaías através de João. Olha que coisa legal. Gênesis vai falar sobre a justificação. Nós vamos entender Gênesis com uma aula de Paulo em Romanos, capítulo 4. Paulo vai explicando versículo por versículo. Então, um versículo explica outro versículo. Próximo. Algumas explicações distorcidas. Então, quando eu tenho hermenêutica frágil, eu interpreto errado. Então, olha só. Salmo 1:3 vai falar: bem-aventurado o homem. Me ajuda aí, Salmo 1. Que não se assenta na roda dos escarnecedores. E o versículo 3 fala o quê? Por favor. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual o seu fruto na estação própria. Certo. Interpretação distorcida. Todo crente será rico. O que vocês estão fazendo aqui? Erro. Qual que é o certo? Prosperidade espiritual e frutificação espiritual também. A riqueza é uma consequência. Marcos 16:18 vai falar que eu posso comer comidas envenenadas, pegar a serpente, fazer a serpente andar no meu pescoço, pisar a serpente, porque nenhum mal vai acontecer. O literalismo perigoso, né? Como eu falei, a irmã que lavou o olho com cloro lá, com água sanitária. Aqui está falando da proteção divina, não é um ritual, não é uma coisa que você tem que fazer. Especialmente para quem é missionário, que é obrigado muitas vezes a comer comidas que nós não comeríamos. Aqui ele põe isso aqui em prática. Ele vai falar: Senhor, santifica essa comida aqui, santifica esse gafanhoto, santifica esse grilo, essa rã, essa cobra que eu vou comer. Tiago, de novo, as obras que salvam, viu? Faça a obra que vai ser salva. E aí ignora o contexto, só que as obras evidenciam a fé, tá? Mateus 7:1, não julgueis para que não sejam julgados. Que julgamento é esse? Então quer dizer que eu não posso julgar nada. Não posso julgar se o culto foi abençoado, eu não posso julgar se a palavra veio de Deus, eu não posso julgar se foi uma pregação, não posso julgar, é isso? Não. Está falando aqui, julgamento hipócrita. Eu faço errado e julgo a pessoa que faz também. É esse julgamento. Porque a Bíblia vai falar que a gente deve julgar, examinar os espíritos. Discernimento que a gente precisa ter, né? Filipenses 4:13 fala que posso todas as coisas. Eu posso mesmo? Posso alcançar tudo que eu quiser, tudo. Com esse versículo aqui, tirou do contexto. Porque Paulo está falando do sofrimento dele. E aí no final ele fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, Deus me dá força para suportar todas as minhas situações difíceis. Entende? Quem já ouviu pregação distorcida sobre esses versículos? Esses são só alguns, tá? Próximo. Então, conclusão da hermenêutica, que a gente já vai entrar na homilética. Conclusão. O que a gente aprendeu? O que a gente pode levar desse breve estudo? O que é hermenêutica?
salvação. Eu posso ter uma hermenêutica ao ler o jornal. Eu vou interpretar o jornal. Cabe a mim, tá? Então vamos lá. A maioria da Bíblia é narrada para a nossa fácil compreensão. Lembra que eu falei que a Bíblia não é um código secreto? Muitas pessoas falam assim, não vou me aproximar da Bíblia porque tem muitas palavras difíceis, mas aí você se engana. Porque a maioria da Bíblia é de fácil compreensão. É uma parte ou outra, alguns livros ou outros que são mais difíceis. Mas os 10 mandamentos não tem dúvida, a história da criação não resta dúvida, a história dos reis, não temos dúvida. Aonde que a gente vai ter dúvida? Quando a gente lê Daniel, que a gente lê as profecias. Porque é muito simbolismo, muita metáfora. Aí a gente chega em Apocalipse, a gente fica perdido. Mas um livro ou outro. Quando a gente lê Cantares, a gente vai falar, mas para quem que tá? Mas o que é isso? Entende? Mas de resto, o Senhor está falando o que Ele está falando. Então não é uma desculpa. O objetivo da Bíblia é único. Salvação. E esse conteúdo está claro na Bíblia. Não tem nenhuma metáfora, não tem nenhum tipo de interpretação errônea. Está lá. Nós devemos nos achegar à Bíblia com humildade e honestidade. O pastor Márcio pregava aqui um dia falando que uma das características do discípulo, muita gente fala assim, eu sigo a Cristo, eu sigo a Cristo. Mas uma das características do discípulo é ser humilde para aprender e depois ensinar. Só que ninguém quer aprender. Eles querem pular a fase e já assistir uns 5 minutinhos de YouTube e já estão aptos para darem aula. Né? Então, não funciona assim. As coisas incertas e ocultas que a Bíblia deixa no meio termo não anulam as coisas que já são claras e patentes. Então não tem desculpa de não seguir. Vai falar, não, eu não vou seguir porque eu não entendi direito quem é o dragão. E o que isso vai mudar na sua vida? Nada. O que a gente tem que fazer? Prosseguir com o conhecimento que a gente tem. Ser fiel no pouco. Certo? Porque quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, ou seja, o pouco que eu sei, eu não consigo ser fiel, por que eu estou interessada em saber muito? Não tem lógica. A Bíblia não significa o que eu desejo que ela signifique. Ela se interpreta, como a gente viu aqui. Um texto traz luz para outro texto. A hermenêutica correta, como que eu sei se eu estou pregando corretamente? A hermenêutica correta não é para engessar pregador. Agora tem que ser assim. Não, você vai continuar sendo guiado pelo Espírito Santo. Você vai continuar sendo uma ferramenta do Senhor. Só que você vai ser afiado. Entendeu? Não é para engessar você. Não é para engessar a sua pregação. Não é um modelo. Não, é uma ferramenta. E essa ferramenta, ela tem que confrontar. Ela tem que pedir o quê? Do povo? Arrependimento. Tem que ter mudança. Ela tem que fazer a pessoa que está ouvindo trazer conscientização do pecado. 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Ou seja, ninguém pode negar essa palavra. Que palavra é essa? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quem falou isso mesmo? Paulo. Não vá além do que está escrito. Como a gente disse aqui, eu acho, eu penso, eu tive uma revelação, eu sonhei. Se não está escrito, não fale. Por quê? E estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então quer dizer que eu tenho que me acomodar no conhecimento que eu tenho? Não, depende da motivação. Você está aqui para aprender, para que o nome do Senhor seja glorificado, ou
você está aqui para se ensoberbecer e vomitar conhecimento na igreja. É diferente. Vocês já viram aqueles pregadores que não pregam? Eles falam assim, segundo 1 Coríntios, uma metralhadora, vai falando os versículos e quem está ali não entende nada. Foi uma chuva de versículos. Nada de pregação. Nada de informação. Nada de arrependimento. Nada de confronto. Quem está sentado aí não sabe onde começou, não sabe o meio e não sabe como terminou. Ele só agradeceu que acabou. Saber o contexto evitará então uma hermenêutica distorcida, a qual foi utilizada por Satanás. Paulo vai falar, mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Foi pregado aqui dias atrás da simplicidade do Evangelho. Então, quando você escuta assim, até no domingo passado, na oportunidade do pastor Vanderlei, ele estava falando sobre a questão de procurar uma novidade ali na Bíblia, né? Que o Evangelho é a novidade. E é verdade. Muitas vezes, o que as pessoas falam? Olha, tá vindo o pregador lá? Vamos ver o que de novo, o que novo ele vai revelar. A mais. O que será que Deus vai falar hoje a mais do que eu já aprendi? Uma revelação nova. Não tem. Por quê? O Senhor falou, as minhas boas novas é o quê? O Evangelho. Devemos interpretar o mundo e a cultura com a lente da Bíblia e não interpretar a Bíblia com a lente do mundo. Então eu tenho que colocar o óculos de Deus para olhar para o mundo, para entender que o mundo jaz no maligno. Não é normal o que está acontecendo lá. Se eu estou enxergando como normal, eu tenho que corrigir minhas lentes. Eu estou lendo o mundo como mundo. Agora, quando eu estou cheia da bênção de Deus, do conhecimento da Bíblia, eu vou conseguir olhar o mundo e ver que ele está na contramão do Senhor. Certo? Fim. Próximo. Vamos mudar de assunto agora. Quem entendeu o que é hermenêutica? Era um nome grande, né? Ficou fácil? Ficou fácil. Quando alguém fala, e você? Você sabe o que é hermenêutica? Aí você fala, a arte de interpretar? Sei. Sei sim, minha igreja me ensinou. Lembra que na primeira aula a gente falou da pregação? Erros que os pregadores não devem cometer? A gente deu uma pincelada do que é homilética. Não é omelete, é homilética. Viu, Jonas? O que é homilética? É a arte, a técnica de preparar uma mensagem e saber comunicar essa mensagem. Então, olha só. Eu li, eu interpretei, eu fiz a hermenêutica do texto e agora eu vou para homilética. Eu vou falar o que eu entendi. É isso. É a arte de falar o que eu aprendi do texto. Em palavras bem simples. Eu vou comunicar de maneira compreensível, ou seja, pregador que fica usando termos muito rebuscados, ninguém está entendendo nada, ele está usando termos que ele aprendeu lá na faculdade, não é um bom pregador, ele não está usando bem a homilética dele, porque a homilética é quando você sai daqui com tudo compreendido, certo? Eu fui fiel ao texto e eu ainda apliquei na vida. Então eu peguei lá um texto lá do Antigo Testamento, interpretei o texto e apliquei nos dias de hoje. Ou seja, é a arte de transformar o que eu li e o que eu interpretei numa boa e clara pregação. Aqui a gente não está falando se essa boa pregação precisa ser 45 minutos, 50 minutos. Não. Pode ser uma pregação de 15 minutos. Se a comunicação for clara, foi uma boa homilética. Certo? É isso. Um pregador que possui boa homilética pregará a mensagem sem ruído. O que é sem ruído? Sem utilizar tudo que a gente aprendeu que não pode utilizar.
sem achismos, levando a escritura para o fácil entendimento do povo. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar as palavras difíceis do texto, ele não vai continuar a leitura não, ele vai explicar o que é aquela palavra difícil para continuar a leitura. Por quê? Porque aquela palavra difícil pode trazer um bom conhecimento para quem está ouvindo. Agora, se o pregador for preguiçoso, ele vai passar por cima, não vai estudar, vai falar o que lhe vem à mente, e aí não teve um bom aproveitamento para a igreja. O pregador, ele não fica preocupado no que ele vai falar. O que eu vou falar? Não, sabe por quê? Já está lá na Bíblia, ele só precisa ser fiel. Igual o Eunuco e o Filipe lá. Filipe pregou Isaías 53, sem mais, sem menos, foi fiel à escritura. Então não precisa ficar preocupado, o que eu vou falar? Leia o texto, interpreta o texto, faça os esboços se você se sentir à vontade. Agora, se você consegue pregar sem esboço, também não tem problema. Não é uma regra. A preocupação do pregador é como ele vai falar para a igreja. Aquilo que arde no seu coração naquele dia, aquilo que está muito claro para ele, mas como que ele vai conseguir passar o que queima dentro dele para a igreja? É ser arauto, é aquele que proclama o mesmo que escutou, o mesmo que leu, ele não modifica. Não é falar bonito, apesar de ser legal, apesar de ser importante, mas não é falar bonito não, mas é se fazer entender, certo? Então, num resuminho básico, hermenêutica, eu entendo o texto, eu interpreto. Exegese vai ser explicado aqui no futuro, mas eu vou dar uma spoiler, explica o texto. Homilética, proclama o texto, certo? Você deve pensar, será que eu faço isso? Faz. Só que eu só estou colocando nome no que você já faz, certo? Amém. Vamos lá, erros. Vou ler só 3, tá? O que acontece? Quando eu uso Jeremias 29:11 como promessa, é um erro. Eu vou despertar um gancho aí em quem me escuta, e essa pessoa vai ter falsa expectativa. Então eu tenho que explicar o texto no contexto do exílio, como ele foi escrito, onde ele foi escrito. Eu não posso pegar o texto sozinho e falar assim, tem uma promessa individual para a sua vida, porque aquele que escuta vai sair daqui com essa promessa, e não vai acontecer, que a Bíblia não disse. Aí eu vou causar uma frustração nessa pessoa, e ela vai falar que Deus mente, e não foi Deus que falou. Aí Deus vai ficar falando assim, olha meu querido, o que você foi falar lá? Distorcer os versículos, né? Como eu falei, Mateus 7, proíbe o discernimento. Aí acaba causando confusão, favoritismo, relativismo, protege um, não protege outro, porque não pode julgar. Mas aí eu não leio o contexto, né? Porque é muito grande, o sermão do monte é muito grande, eu não vou ler o contexto não, dá muito trabalho. Então eu vou pegar esse versículo aqui e vou pregar em cima dele. Falta de estrutura, sermão desorganizado. Vou vomitando o texto, um monte de versículos sem conexão, os versículos não se conversam. Quem está me ouvindo fica cansado mentalmente, começa a doer as costas, começa a vontade de ir ao banheiro, a criança começa a chorar, o pai fica desanimado. Tudo porque eu não organizei. Não tem um começo, não tem um meio e não tem um fim. Já falamos de Deus revelar algo novo, a gente acaba falando ali no púlpito que a gente não depende do Espírito Santo, né? Porque Deus me revelou algo novo, eu ignoro o que está escrito e vou falar do algo novo. E um ensino sem direção, né? Explicar, por exemplo, o livro de Tiago, tudo que aconteceu no livro de Tiago e não aplicar. Por exemplo, não adianta eu falar aqui para vocês um monte de coisas e vocês vão falar assim, como que eu pratico agora tudo isso? Como que eu aplico isso na minha vida? Então, eu preciso saber, tá? Próximo. É isso, obrigada. Lembra de uma coisa, simplicidade não significa falta de zelo, tá? Então, eu não sou simplinho, eu não tenho faculdade,
mas zelo você tem. Tá bom? Amém? Amém. Palmas que exalta Jesus.